Copernic e Disney criam bolsa sustentável com silicone reciclado. Óculos inteligente da Meta dominam as vendas na Europa, África e Oriente Médio. Apple Intelligence, a nova IA da Apple, chega em versão beta. Meta AI vira meme. O nome em português provoca reações de duplo sentido. Orbiting, a nova trend que renomeia os stalkers na rede social. Netflix lança Moments para conquistar mais inscritos e também engajamento. SpaceX deixa o ditado para trás de foguete não dá ré com foguetes sustentáveis. Mais um país para os nômades digitais. Japão lança visto exclusivo para esse público. Abu Dhabi investe na fusão nuclear para energia sustentável. E tibetanos respiram menos. A evolução humana em altas atitudes. Telespectadores. Olá, telespectadores! Bem-vindo de volta ao Televisão. Esse daqui é um canal que testa o futuro para você. E hoje a gente vai abrir um novo quadro aqui. Esse quadro é um quadro de notícias, que por enquanto eu tô chamando de Trend News, do mês de outubro. Então, a cada final de mês, eu trago aqui as principais notícias sobre tendências e também coisas que estão surgindo no mundo, para a gente olhar um pouquinho mais de perto e ficar mais antenado com tudo que está acontecendo. Eu quero trazer essas informações para você de um jeito bem simples, prático, para que vocês entendam tudo isso que está acontecendo nesse mundo de tecnologia, sustentabilidade, estilo de vida, para você sentir que realmente está entendendo tudo. Então, por favor, se você gostar dessas notícias e gostar desse quadro, curta ou compartilha, se inscreva no canal. Isso realmente me ajuda muito a trazer esse conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira notícia. A primeira notícia é essa que vocês já estão vendo em tela, que é da Copernic Swipe Bag, com a impressão líquida de silicone reciclado. O que é isso? A marca de moda Copernic, em parceria com a Disney, ela lançou uma bolsa chamada Aerial Swipe Bag. Ela é feita de impressão 3D líquida com silicone reciclado. Esse processo, ele deposita silicone líquido em camadas para formar um material, tornando mais resistente, porém flexível. Isso elimina a necessidade de costura e minimiza resíduos como um todo. Ela é inspirada na Pequena Sereia. Essa bolsa ela destaca assim não só pelo apelo inovador, o design dela, também pela proposta de sustentabilidade. A tecnologia de liquid printing, ela permite que o design seja mais moldável. Ou seja, é uma tendência na moda sustentável, já alinhado também com o consumo consciente. Essas tendências todas eu já tratei aqui no canal, vou deixar um card para vocês. A nossa próxima notícia também é voltada para o lado um pouco de vestimentas. A nossa próxima notícia também é voltada para o lado um pouco de... Ou seja, os óculos inteligentes da Meta com a Ray-Ban. Os novos óculos inteligentes da Meta, em parceria com a Ray-Ban, eles estão se destacando muito como um dos produtos mais vendidos na EMEA, que é a Europa, Oriente Médio e também a África. Esses óculos, eles incluem os recursos como a gravação de vídeo e áudio a partir de um toque, simplesmente, compartilhamento instantâneo nas redes sociais e também a capacidade de ativar comandos por voz. Um dos fatores impulsionando essas vendas é o design ser bem ligado ao design tradicional já dos modelos Ray-Ban, que também combina o estilo e tecnologia bem discretamente. Vocês lembram do Google Glass? Ele falhava nesse quesito e não era muito atraente. Mas mesmo o dispositivo, ele tendo esse grande, enorme potencial para expandir os mercados de wearables, aqueles dispositivos vestíveis, ele também gera uma preocupação sobre a privacidade e o uso ético dessas tecnologias. Então aqui só para vocês verem, 60% desses óculos aqui da Ray-Ban na Europa e também nesses outros países, eles são os mais vendidos. E também aqui as funcionalidades que são os reminders, ou seja, lembretes,
timer, mandar mensagem para o WhatsApp, escanear QR Code. E também eles têm planos para adicionar a tradução simultânea e também controles para Spotify, tudo isso até o final do ano. Falando dessas Big Techs, a gente tem a terceira notícia, que é que a Apple Intelligence e o lançamento de AI. Ou seja, a Apple mostra já as primeiras coisas que ela vai trazer para o iOS 18.2 Beta, que adiciona o ChatGPT como integração. Então a Apple ela já anunciou o Apple Intelligence, que é a inteligência artificial generativa deles, e que também vai estar integrado nos próximos dispositivos da Apple. O lançamento ele já está previsto para início de 2025, mas aqui a gente já vê que ele foi lançado no iOS 18.2 e ele também traz já novas funcionalidades para os iOS que estão sendo lançados. Até 2025, o sistema ele terá o processamento de linguagem natural, ou seja, ele vai realmente entender o que você fala naturalmente e também ele vai ter a geração de imagens para aprimorar a sua experiência, né? A experiência do usuário. Isso faz a Apple no patamar de competição bem estreita com as Big Techs que já introduziram essas novas tecnologias de IA generativa, como ela está fazendo já a parceria com o ChatGPT. E uma das funcionalidades planejadas que todo mundo está esperando é que a Siri ela consiga entender o que está acontecendo no seu telefone. Então, se você pedir alguma ajuda para ela, ela vai conseguir saber o contexto que está ali dentro. Meta AI vira meme. A Meta AI e as conotações linguísticas desse nome em português. A Meta lançou recentemente o Meta AI, que você já deve ter visto aí no seu Instagram, WhatsApp, que é um assistente virtual integrado dentro dos seus produtos que utiliza essa inteligência artificial para você fazer perguntas, gerar imagens, auxiliar em tarefas de comunicação. Mas o que está dando estranheza foi no nome Meta AI, que gerou confusões dentre os brasileiros, porque a palavra meta pode ser associada ao verbo meter, e em português, enquanto AI soa como AI. E essa combinação, ela levou a essas interpretações de duplo sentido e também bem cômicas. Vamos olhar. Pergunte a Meta aí ou pesquise. Faz brasileiro isso não deve certo. Então, como que chama essa merda aqui hoje? Meta, eu acho que deve ser. Ah, e por que isso? Também é Meta aí. Já tá aqui. Oxi. Deu para entender, né, o que está acontecendo, porque isso também destaca a importância de considerar, quando você está fazendo um branding, as nuances culturais e linguísticas para esses lançamentos que eles são globais. Falando em comportamento humano, a gente tem o Orbiting. Orbiting, o que seria esse Orbiting? O que seria isso? Orbiting é uma tendência das redes sociais onde uma pessoa permanece ativamente visível no perfil de outra pessoa, ou seja, curtindo posts, vendo os stories, mas sem nenhuma interação direta. A prática levanta umas questões de comportamento desse lado digital, privacidade e a complexidade das interações dentro do ambiente online. Ou seja, está sendo interpretado por muitos como uma forma de manter o controle emocional sem se comprometer muito. Quem já passou por isso? Aquele sentido agridoce quando uma pessoa some da conversa, mas continua te observando nas redes. Parece familiar? Na prática, você está conversando com alguém, tudo parece ir bem, até que a pessoa para de conversar com você, desaparece do WhatsApp. Porém, ela continua assistindo todos os seus stories. Quem tem alguém assim? Quem tem? E se é para todo mundo ficar continuando olhando nossos stories, o que as outras empresas fazem? Novas funcionalidades de compartilhamento. E daí, a Netflix ela tem a nova funcionalidade chamada Moments. O que seria isso? A Netflix ela está testando o recurso Moments, que ele vai permitir que os usuários salvem e compartilham pequenos trechinhos dos filmes, séries nas redes sociais.
Essa funcionalidade, ela busca aumentar o engajamento e transformar as cenas icônicas em conteúdo que seja mais viral, ampliando o alcance da plataforma como um todo. Essa funcionalidade, ela já se alinha com as tendências de microconteúdo que a gente já vê pequenos trechos aí no TikTok, no Instagram. Essa funcionalidade, ela já... Então, com um clique você vai conseguir fazer esse compartilhamento dentro das redes sociais. Isso primeiro a gente já sabe que vai vir para os Androids nas próximas semanas já. Se eu não me engano, isso daqui foi 28 de outubro que eles lançaram essa notícia. A gente também já vê que dentro da Netflix, o número de subscritos, inscritos, né, seria o principal, ele tá meio que num platô constante. Então isso é uma estratégia que eles estão fazendo para justamente conseguir equilibrar, né, pagar as contas. E menina, e não é que foguete dá ré, a SpaceX conseguiu pegar um foguete gigantesco. Pô, a parte aí dá pra ver na foto, né? Que ele vai, sobe e depois ele volta. Loucura, né? Mas assim, vamos entrar um pouco mais dentro dessa notícia. O SpaceX, ele conseguiu então capturar e reutilizar com sucesso a primeira fase de um de seus foguetes. Então essa prática ela reduz significantemente os custos de lançamento, cortando despesas de até 30% e contribui também para diminuir o impacto ambiental no setor espacial. A gente sabe que não é bem assim, mas é isso que é propagado na notícia. O que eles estão querendo fazer então? Eles estão querendo deixar mais eficiente, um preço mais barato, tudo, para conseguir chegar até a Lua e também Marte. Isso daí vai fazer com que eles reaproveitem tudo que eles têm ali, né, daquela parte que se solta, para conseguir retornar e logo em seguida conseguir fazer um novo lançamento. Então eles se preocupam com onde que vai cair isso, sendo que nunca se preocuparam antes. E já que por enquanto você não consegue ir para a Lua, talvez você consiga ir para o Japão. Porque o visto de nômade digital para o Japão chegou. Chegou já no começo do ano, mas está sendo noticiado mais agora. Então o Japão, ele lançou um visto para os nômades digitais, facilitando a vida daqueles que trabalham remotamente. E que também desejam experimentar um país sem as restrições de visto convencional. Esse visto, ele busca atrair talentos internacionais, impulsionar o turismo e também abrir portas para o Japão como um destino de trabalho remoto. Para a obtenção do visto, vou pegar aqui para você, ele exige então que tenha comprovações financeiras e de ocupação e também que seja um dos países elegíveis, o Brasil é um deles. E em termos de impacto, essa medida ela pode incentivar novos fluxos de imigração e também apoiar um movimento global de trabalhadores que priorizam essa flexibilidade no trabalho. Então você pode passar lá até no máximo 6 meses ali. E é bom sempre pedir, se você estiver acompanhado de alguém, que os dois tenham visto, porque aparentemente você não consegue pedir para você e ganhar o de outra pessoa. Todas essas notícias que eu estou passando aqui, os links estão aqui embaixo. Então você consegue ler elas e verificar se é verdade ou não. Nossa 9ª notícia. Então, ainda fazendo esse giro mundial, a Abu Dhabi, ela investe na fusão nuclear para energia sustentável. Então, a Abu Dhabi, ela está investindo em pesquisas de fusão nuclear como parte da sua estratégia de sustentabilidade energética. Ao contrário da fissão, que é a divisão dos átomos, a fusão nuclear ela é um processo em que os átomos se unem e pode produzir grandes quantidades de energia, mas sem gerar muitos resíduos e também com menos risco de acidente. O governo do Emirados Árabes ele está interessado nessa tecnologia como um meio de diversificar sua economia e também reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Estima-se então que esses primeiros resultados ele já pode vir aqui na próxima década, mas os desafios técnicos e de financiamento ainda eles são consideráveis. A fusão ela foi um tema principal ali dentro da COP28 em Dubai, em março desse ano.
Eles falam que além de demorar essas décadas para conseguir países suficientes para criar esse reator, ele também falam que por ser tão seguro assim e tão mais barato, ele é bem competitivo com os produtos como petróleo e etc. Ou seja, tirando um pouco da supremacia dos combustíveis fósseis. E nossa última notícia é sobre evolução humana. Adaptação da genética humana no Planalto tibetano. Isso daqui é bem interessante. A Science Alert, ela trouxe esse artigo aqui em 22 de outubro, falando que teve um estudo recente que revelou adaptações genéticas em humanos que vivem nas regiões de altas altitudes, como no Planalto tibetano. Então essas mutações acontecem num gene específico, eu tenho o nome dele aqui, EPAS1, que é o mesmo que envolve o gene que protege contra a malária. E esse gene ele ajuda o corpo a regular os níveis de oxigênio. Ou seja, ele evita os problemas de saúde que são associados com a baixa saturação de oxigênio. Além disso, tem um outro ajuste genético que foi observado, a presença de glóbulos vermelhos que são em menor quantidade, mas eles têm uma maior eficiência de transporte de oxigênio, ou seja, eles carregam mais oxigênio. E também descobertas que dão mais luz sobre essa capacidade de adaptação genética humana em resposta a todas as condições ambientais extremas que a gente já está vivendo. E essas notícias, quando a gente analisa elas em conjunto, a gente consegue perceber que existem 5 principais tendências mundiais que aconteceram nesse mês de outubro. Que você provavelmente já deve ter escutado sobre essa tendência mundial antes. A primeira dela é AI pessoal, inteligência ampliada. Então, com a Apple Intelligence e também com o Meta AI avançando, a interação humano-máquina ela vai se aprofundando. E dispositivos que analisam o nosso comportamento, antecipam as nossas necessidades e também interagem de uma maneira mais inteligente, o que promete tornar a AI mais intuitiva e também essencial. Mas também tem a questão de privacidade, né? Que continua muito relevante, já que está coletando seus dados. Uma outra tendência é a sustentabilidade e redução do impacto ambiental. A gente viu a bolsa sustentável da Copernic e também a reutilização dos foguetes pela SpaceX. Eles mostram que essas empresas elas estão apontando em métodos de produção que são mais ecológicos e também uma economia mais circular e também, obviamente, a sustentabilidade, né? A terceira tendência agrupada aqui é a mobilidade urbana e descentralização. A gente sabe já que existem esses carros automáticos da Tesla e também agora esses vistos para nômades digitais em outros países. Ele mostra essa mobilidade digital, ela está se tornando uma realidade e permitindo mais liberdade geográfica e também demandas por novas infraestruturas dentro desse mundo que a gente vive. Um outro é a energia limpa e sustentável, né? A aposta de Abu Dhabi com essa fusão nuclear como alternativa energética, né? Ela representa que é um passo para um planeta um pouco mais limpo, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e também promovendo uma sustentabilidade. Resta dizer se a gente vai ficar vivo até os 10 anos, né? E claro, a gente fica falando de empresa, mas tem as mudanças evolutivas e também a adaptação humana de nós, como nós somos. Essas descobertas sobre adaptações genéticas em regiões como no Tibete, ela mostra a capacidade contínua do nosso corpo humano ser maravilhoso, né, em ambientes extremos. Então, para concluir tudo isso daqui, essas notícias, elas apresentam uma visão de mundo que está mudando muito rápido e também tem frentes inúmeras, como estilo de vida, consumo consciente, avanço científico e também as inovações e tecnologias em alta escala.
E ao olhar para esse futuro, é possível já prever um mundo que vai ser cada vez mais interconectado, como a gente já ouvia, e também repleto de vários desafios, né? Éticos e ambientais. Então, cabe a nós, como sociedade, realmente decidir como que a gente vai equilibrar essa eficiência e sustentabilidade, garantindo que a gente vai ter privacidade e também uma promoção tecnológica que seja verdadeiramente inclusiva e acessível para todos. E também eu queria trazer esse lado de e agora, né? Quais são as próximas coisas? E isso daqui não é e agora só um convite para a gente explorar essas novas tecnologias, mas para a gente também refletir sobre essas formas que a gente quer viver e um futuro onde a gente quer essas inovações que vão com certeza se tornar normas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Trend News de outubro. Prometo que mês que vem, comecinho de dezembro, eu trago também as 10 principais notícias do mês de novembro. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Mais uma vez, isso me ajuda muito, muito, muito. E eu queria agradecer por embarcar nessa jornada de exploração comigo mais uma vez. Todos os links dessas notícias estão aqui embaixo. Fiquem à vontade para lê-las e confirmar o que foi dito. Se eu disse alguma coisa errada, me desculpem, comentem aqui que eu me retrato, tá bom? Um beijo, fiquem bem, tchau!